Bom dia, pessoal. Boa tarde, boa noite, boa madrugada. Você que está nos ouvindo e está com essa vontade de acompanhar aqui, contando as favas conosco. Esse podcast que tem como objetivo trazer opinião, polêmica, discussão a respeito de temas que aconteceram durante esses últimos dias. E, de fato, a gente não podia começar a falar hoje sem trazer a frase da semana. A frase da semana, que podia ser qualquer uma dessa que passou, é algo que vai ser tocada durante a nossa fala de hoje, com vistas a um pouco a sensação que a gente tem de finitude. Essa semana, o jogador de basquete, ou melhor dizendo, ex-jogador de basquete, Kobe Bryant, faleceu num acidente juntamente com sua filha e mais 7 pessoas num acidente de helicóptero. Foi uma perda para o esporte mundial, pela representatividade desse jogador. E isso me trouxe à mente a frase de um dos grandes pregadores do século XX, chamado Billy Graham, que ele dizia o seguinte: o que mais me impressiona na vida é a brevidade da vida. Marcos, como é que você está, meu irmão? Bom dia, boa tarde e boa noite. Como a gente já viu aí no Instagram do nosso podcast, que caso você não siga aí ainda, fica o convite aqui, é @contandasfavas. Pode seguir nós lá no Instagram, a gente vai estar sempre postando a nossa atualização. E eu vi que o pessoal nos marcou lá, né, quando tava fazendo esporte, fazendo sua caminhada, fazendo sua academia. Bem legal. Então, até fora do país, né? Até fora do país, né? Vale a pena abrir esse espaço agora para dizer quais são as plataformas que nós já estamos, então, né? Perfeito. Google Podcast, Spotify, Breaker, Pocket Cast, Radio Public e Anchor. E também no YouTube, se você quiser entrar no canal do YouTube lá, você não vai ter a nossa imagem, mas vai estar a tela fixa lá e vai poder ainda acompanhar. não verão nossos rostos bonitos. É até bom que é para não assustar o pessoal, né? Ai. Então, dando minha saudação aí, pessoal. Vamos tocar ficha. Vamos que tem umas pautas interessantes aí que a gente passa hoje pela política aí. Vamos passar também aí por esse triste evento que a gente recorda a cada ano que aconteceu aqui na nossa cidade, né? Pra quem não sabe, o podcast é gravado aqui em Santa Maria, no Rio Grande do Sul. E que foi o epicentro onde aconteceu a tragédia da Boate Kiss. Também vamos tocar em assuntos do governo aí, do Ministério da Educação, que tá bombando aí, que tá dando uma polêmica. Falar um pouco sobre gerações aí, né? Também, né? Esse conflito, essa díade entre as gerações. Falando um pouco sobre essa questão da brevidade da vida, já pegando a frase do Billy Graham, que nos impressiona, não só a ele impressiona, eu acho que não por coincidência falar sobre esse assunto essa semana que passou com a ponte em relação aos 7 anos, né, da tragédia da Boate Kiss aqui em Santa Maria, onde 242 jovens foram vítimas, né, de uma fatalidade, ou o juízo vai saber disso, né? Ou um acidente, ou algo proposital, ou uma tremenda irresponsabilidade que a princípio já começa se largando por aí. Com certeza. Né? E não só a fatalidade com o Kobe Bryant, que foi essa semana também, nos traz essa ideia de que quase que um espelhamento, as pessoas quando escutam o testemunho dos pais das vítimas, ou o testemunho das pessoas que conviveram ou são fãs de um ex-jogador, de um jogador de basquete do nível do Kobe Bryant, elas percebem, ou é perceptível nelas, nas falas, a ideia de que a ausência a partir daquele momento daquelas pessoas nos traz o tamanho que nós temos. Como nós somos pequenos, como a nossa vida é fugaz, como é rápida essa... O ser humano às vezes se acha tão grande e é tão pequeno, né? E o Billy Graham mesmo vai dizer que o que mais impressiona, na verdade, é a brevidade dessa que chamamos de vida, né? Alguns acreditam que ela não para por aqui, que ela tem uma outra dimensão e tal, mas afinal, aquele que vive na naturalidade da vida vai sempre se sentir
a ausência daqueles que já partiram. E isso nos impressiona porque eu me lembro agora de uma das falas que essa semana foram marcantes para mim, foi a fala da Hortência, onde ela falou que lembrava da vida dela quando ela tinha 41 anos, que foi a idade que o Kobe Bryant faleceu, agora essa semana que passou. E ela dizia, poxa, mas faltava tanto para se viver, né? Eu me lembro que com 41 anos eu estava começando, eu tinha saído do esporte, a semelhança dele. Sim. Vivi a vida inteira dedicada a um tipo de atividade que não me dava direito a entretenimento, a fazer o que Exige eu queria. muito, né? Exigia muito. Esporte alto, Aí alto rendimento. ele ia começar a viver realmente uma vida mais na família, mais social, enfim, se dedicar a outras questões, como já vinha se dedicando. E, subitamente, foi tragada a sua vida, né? E ela dizia isso sentindo o fato dele não poder viver mais tempo. Dele não ter tido a oportunidade de viver mais, porque com 41 anos... A semelhança, né, Marco? Não sei se tu concorda comigo, de muitos desses pais e parentes dessas vítimas que com pouquíssima idade, né, eram universitários, né, também nos convidam sempre a olhar para aquele evento ali, independente de qual seja o resultado da questão judicial, enfim, mas olhar para aquele evento ali e ver como nós somos finitos, né? Ah, sim. Como é rápida a existência, né? E como ela é frágil, né? Exato. Como a nossa vida é frágil. Às vezes... E é interessante, né? O ser humano é capaz de tantas coisas, né? Quantas invenções e equipamentos e tecnologias nós somos capazes de desenvolver. Entretanto, como tenho acreditado, né? A morte e os impostos. Esses ninguém evita. Então, essa é uma tecnologia ainda que o ser humano acho que não é capaz de superar. E engraçado que busca, né? Busca, mas eu acho que o grande alerta que esses eventos nos dão, e aí saindo um pouco de dentro deles, vendo com um olhar mais de fora agora, um pouco mais distante, dando uma outra ótica para a questão, é a importância que você, que todas as pessoas que estão nos ouvindo, têm de pensar um pouco mais com cuidado no seu legado. Naquilo que você pode deixar. Muito importante. Para quando você não estiver mais aqui. Sabe que tu tocando nisso, inevitavelmente me ocorre uma memória, né? Eu tenho 31, eu tava na idade daquele pessoal, né? Uhum. E é inevitável, né? Pensar onde é que eu tava nesse dia, né? O que aconteceu? E felizmente eu tive uma sorte, a intervenção divina, digamos. Eu gosto de acreditar que foi uma intervenção divina de não estar na Kiss, porque tinha o convite para ir na Kiss naquela noite. Olha aí. Eu vou abrir até o relato. Eu estava em Tupã, era janeiro, né? Uma cidade próxima aqui. Uma cidade próxima aqui de Santa Maria. Porque Santa Maria é uma cidade de militares e universitários, né? Tem um ditado que ninguém é de Santa Maria, todo mundo passa por Santa Maria, né? Enfim, tava nessa cidade próxima daqui e até tava sozinho na minha residência. Tinha passado, meus pais estavam viajando, a minha irmã estava com meus pais, e aí um amigo meu, que veio a falecer, infelizmente, ele me ligou à tarde, falou assim, vou te aguardar aí na Kiss hoje, a gente vai lá, vai ter um espaço e tal, aparece. Pra quem não conhece, né, que tá nos ouvindo, a Kiss, ela era uma referência em relação a boates aqui da cidade. Exatamente, né? Ela era o... Por isso que se fala assim, era falado de uma forma tão natural, né? Claro. Tô esperando lá na Kiss. Exato, era o hub, digamos assim, da juventude universitária aqui da região. E aí ele me ligou e convidou, e aí eu prontamente sentei o convite, né? Afinal, eu tava em casa, não tinha o que fazer, tava de férias, tava em época universitária. E, enfim, só que eu estava numa cidade ao lado, a mais ou menos 100 quilômetros de Santa Maria. Aí a noite avançou, fiquei por casa me organizando e acabei dormindo no sofá olhando uma TV, né? Entre 7 horas mais ou menos da noite, da tarde, 19 horas por aí. Aí acordei, creio que era umas 10 horas, 10 e meia, com aquele... Tem que fazer 100 quilômetros ainda até Santa Maria pra poder ir na festa, né? E a festa começava aí pelas 11h30, meia-noite. Aí, não, vou me arrumar correndo aqui e tal, vou botar um perfume aqui, dá tempo, né? Pego o carro, faço aquela pequena imprudência que eu não recomendo a ninguém fazer na estrada,
E chego na festa, né? Aí, eu lembro até hoje, assim, eu levantei do sofá, na sala da TV lá na minha residência, na residência dos meus pais em Tupanciretã, levantei do sofá e tava na TNT, no canal TNT. E deu uma chamada exatamente no momento que eu fiquei de pé, assim, que eu peguei o controle pra desligar a TV, deu uma chamada. A seguir, Senhor dos Anéis, As Duas Torres. E eu sou apaixonado por esse filme, por essa trilogia. E aí comecei, será que eu vou? Será que eu fico olhando o filme? Será que eu vou? Decidi ficar olhando o filme. Pois é, tá vendo? Que coisa. E os meus 2 amigos, que tinham me convidado, que tinham organizado a nossa festa, acabaram falecendo. Porque estavam num lugar muito à frente, não conseguiram sair. Né? Então, incrível, né? É um sopro. É um sopro do Criador, como diz Gonzaguinha, né? O que me chama a atenção nesse ponto e converge para essa palavra legado, até porque legado não se confunda com currículo, né? Claro. Legado você deixa, né? Currículo você não deixa. Você constrói seu legado, você distribui isso. Currículo você não distribui e ele permanece, né? Ele vai com você para onde você for, né? Você sair e foi embora daqui, um abraço. O legado não, o legado ele fica, né? E olhando a vida do Kobe Bryant, o quanto ele já tinha deixado de legado aí para as próximas gerações que vão assistir os vídeos e gostar da maneira como ele joga, enfim. A semelhança de outros como Ayrton Senna, como Pelé no esporte. Eu fico pensando em relação a isso com jovens. E como um jovem hoje pode construir seu legado ainda tão novo, ainda tão jovem, já está preocupado em construir o seu legado, para deixar algo. Será que essa preocupação ela só deve ser de um adulto, né? De alguém que já tem uma certa maturidade, ou jovem hoje, a semelhança daqueles que naquele dia estavam ali, né, com aquela idade, já deveriam estar preocupados com um legado, né? E eu falo um pouco isso porque nós já estamos enfrentando a presença no mercado do consumo, no mercado de trabalho, a presença de jovens, chamados jovens da geração Z, que, para aqueles que não conhecem, a sociologia e a história aí, principalmente nos Estados Unidos, que se importam muito com o lucro, né? Sempre estão preocupados com o mercado. Eles fizeram uma economia das gerações. E existe uma geração hoje que é chamada a geração dos nativos digitais, a geração Z, ou os chamados Zimmers. Isso mesmo. Isso mesmo. Ela nasce em 97, ali com o surgimento da internet, e vem até 2010. Antes dela vem a sua geração, Marco, que vai ali de aproximadamente ali de 80 até 95, 97. Quem nasce nesse ato aí de 80, 97, 95. Que é o nascimento da internet, né? São aqueles que vão participar profundamente da globalização. É a sua geração, Marcos, chamada Millennials ou geração Y. E a minha geração, que é a geração que pega antes de você, a final da década de 60, ali, 69, 70, até os anos 80, ali, início 79, 80, 81. Seria a geração X. Antes disso vem o pessoal mais antigo aí, né? Que tem um hiato bem mais extenso. Com certeza. Que é do fim da Segunda Guerra Mundial até a década de 60, 1969, que, segundo os americanos, são a geração Baby Boomers, que foi do pós-guerra mundial, precisava nascer homens, né? Tava precisando ter mais, uma taxa de natalidade maior, então eles estimularam muito o nascimento dos bebês, que pega aí, segundo fala-se, pega essa geração toda aí de final da Segunda Guerra Mundial, de 45 a 69. E cada geração tem a sua, vamos dizer assim, o seu perfil comportamental, a maneira como enxerga o mercado, a maneira como se relaciona nos núcleos sociais. O Baby Boomers, por exemplo, a gente conversava isso essa super semana. Hierárquico, né? Super hierárquico, carreiristas, né?
Trabalhar a vida toda numa empresa. Isso, trabalhava a vida toda na empresa. Esses estão saindo do mercado, né? As empresas, inclusive no Brasil, estão preocupadas com a saída do baby boomers das empresas, porque hoje eles ainda são uma parcela muito significativa nos executivos, dos donos e nas grandes riquezas do mundo estão na mão deles. Sim. E aí você vê a saída desses caras do mercado. Eles vieram de uma crise, né? E as crises são os melhores momentos para se criar as grandes fortunas. Exato. E por isso eles são tão conservadores, né? São as empresas dos heróis, né? Né? Aquele cara que se fizeram, né? Aquele cara é o Silvio Santos, é aquele cara que saiu lá da situação dele, construiu uma história e o modelo que ele usou para construir aquela história é o modelo que toda empresa aplica, né? Hoje você sabe que se não fizer um bom planejamento estratégico aí, a coisa complica, né? O modelo do herói ele já não está mais valendo tanto. É verdade. Para nós, né? Então, depois desse pessoal mais conservador e mais hierárquico, tem uma galera que gosta de hierarquia ainda, mas é extremamente competitivo, porque nasce ali num ambiente de muito marketing, onde o marketing já estava extremamente agressivo, que são os da geração X, que é a minha geração. Gostam de trabalhar em grupo, mas já são bem adeptos às mudanças, não são tão conservadores assim como a geração anterior. Não são tão individualistas como a tua geração, por exemplo, que nasceu na globalização. Extremamente, né? Em comparação. Vocês têm uma capacidade, tem a competitividade que a nossa geração tem, mas são mais individualistas. E tem uma característica que me chama a atenção, eu que já liderei pessoas da tua idade, muito interessante, que é a quebra da hierarquia. É um cara como o Gil, por exemplo, que chega, tem um problema comigo e ele não vai querer resolver esse problema comigo. Muitas vezes ele vai no dono da empresa, corta o caminho e fala com o dono da empresa para não discutir comigo. Ele quebra a hierarquia. É extremamente individualizada, mas ela não é conflitante, né? Não busca o conflito. Não busca o conflito. Em alguns momentos ela até se isola ao ponto de fazer com que o diferente, ou seja, ele faz a diferença sendo diferente. Enquanto algumas características de participação de grupo é o rompimento dos paradigmas, vamos dizer, a sua geração tem. Né? Você faz questão muitas vezes de fazer parte de vários grupos e ao mesmo tempo nessas participações está rompendo com paradigmas. É verdade. Né? E aí nasce uma geração aí com o surgimento da internet, que é a geração de hoje. Essa geração que está aí chegando no mercado de trabalho, o pessoal já com 18, 17 anos, com opinião, com maneira de consumir bem diferente, né? Extremamente ligado à internet e já produzindo, liderando startups, já fazendo empreendedorismo desde criança, que é o pessoal da geração Z. Uma coisa que eu acho bem que eu percebo com quem eu me relaciono, eu tenho atualmente também relacionado e trabalhado com pessoas de 18, 17, 20 anos, né, que é essa outra geração, e eu percebo que os objetivos que eu tinha naquela época, os deles hoje são totalmente diversos. Na minha época, com 18 anos, mais importante, um exemplo, era tirar carteira. Tirar carteira e ganhar um carro. Essa geração já não tem tanto essa mesma gana que o pessoal da minha idade naquela época tinha. Assim, o símbolo da independência de um jovem nos anos 90, vamos dizer assim, na década passada, era tirar carteira e ter um carro. Hoje eles usam mais o Uber e o 99 táxis aí, que a gente tá fazendo um merchan até, do que provavelmente ter um carro próprio, né? É uma economia muito mais, parece que compartilhada. Exato, menos da propriedade, mobile, né? Mais mobile. É a vida mobile, né? E mais descartável também, né? Ao mesmo tempo que eles se preocupam um pouco mais com o meio ambiente, que a minha não era tão centrada nesse ponto. Eu vejo que eles são muito mais uma das preocupados características marcantes e eu posso dizer porque eu tenho um filho, o Samuel é dessa geração aí Z, e é impressionante como eles precisam de feedback o tempo todo. Eles verdade. Precisam de feedback o tempo todo. Se você não der um feedback, parece que começa a angústia a acontecer. E se perde, parece, né? E eles estão exatamente dentro dessa linha do mobile, assim. Tudo é extremamente conectado ao celular. É a geração do smartphone, né? E aí eu me preocupo. Que inclusive, desculpa te interromper, é a questão da própria rede social, né? Por isso que ela se alavanca tanto.
Porque ela é uma exposição da tua personalidade, dos teus atos, daquilo que tu acha que é bonito de mostrar, e tu tem um feedback quase sempre instantâneo, né? Mas é interessante, porque o que me chama a atenção, Marco, e aí tu tá corretíssimo nisso, é o fato de os comportamentos, como eles são diferentes no meio digital, virtual, e na realidade, né? Vou te dar um exemplo. O meu filho, ele tem perfil dele lá no Instagram e tal, ele tira as fotos dele, faz parte de vários grupos no WhatsApp, emite opiniões, inclusive sobre questões polêmicas, gosta de participar de grupos que defendem causas ambientalistas, causas sobre gênero, questão de gênero, ele já participa. O cara tem 13 anos e vai fazer 14, né? E aí eu digo, o cara é muito desenrolado, né? Porque ele já emite opinião e a opinião dele tem feedback instantâneo, como você tá falando. Aí eu chego com ele assim num shopping, em algum lugar, para ele provar uma roupa. Não, tu vai lá ali, pega a camisa, vai, conversa com a atendente ali, vê o que é que tu vai precisar dela. Senão, não vou. Mas por quê? Não vou. Vai lá, fala pra mim, pai. Eu disse, não, tu vai lá e vai falar. Tu vai chegar agora pra ela lá e vai dizer o que é que tu tá precisando e ela vai te atender. Ela tá aqui pra isso. Não. Vai comigo e tu fala pra ela o que eu tô precisando. E aí ela vai e me ajuda. Então você veja que a dificuldade que interessante, no mundo virtual não existe. Mas na realidade, nas relações, no calor humano do dia a dia, eles têm dificuldade. E aí você chega a ver cúmulos, que são pessoas que às vezes estão trocando nudes. Claro, mas não se toca, não se fala. Não se toca e não se fala no mundo real. São pessoas que têm a capacidade de defender uma causa, como o meu menino defende, mas na hora de falar com um atendente ele tem dificuldade. Então, como lidar com isso e como esperar que esse pessoal já pense em legado? Já pense em deixar um legado pro futuro. Pois é, Fábio, mas assim, vou te fazer um advogado do diabo aqui. Será que o mundo não tá indo todo pro digital e nós que ainda... por exemplo, tu é um cara que tem habilidade em falar, se comunicar, se relacionar. E ela é muito útil no mundo de hoje. Mas dá um estirão aí no mundo em 10 anos. Será que quase tudo não vai ser digital e a habilidade digital não vai ser mais importante que o saber falar em público? Eu acho que não. Eu acho que você pode mudar a ferramenta, mas a habilidade de falar ela vai ter sempre a sua importância. Porque o cara que escreve um textão no Facebook, supondo, ou é um ísimo youtuber, não quer dizer que ele seja uma pessoa com capacidades emocionais, relacionamentos, né? A gente pode lembrar aquele youtuber brasileiro famoso, o Whindersson Nunes, né? Sim. O cara teve um quadro gravíssimo de depressão. Que é uma característica deles, né? Incrível. E o cara E era engraçado que ele tinha... Eu não lembro, acho que é um número absurdo de seguidores ele tem, né? Eu praticamente não sigo ele. Mas ele tem um canal no YouTube com milhões de acessos. É um dos maiores do Brasil, se não o maior. E aí ele postava que estava se sentindo sozinho no Twitter. Eu acho que quem vai ter que aprender a falar é aquele que tem a necessidade de liderar. Se eles tiverem necessidade em algum momento, eles vão ter que aprender a se comunicar bem. Que mundo perigoso a gente está indo, hein? Eu te falo porque praticamente da negociação, da forma como você vai influenciar, isso vai depender muito da forma como você vai saber se comunicar, usar as ferramentas da boa comunicação. E não obstante isso, nós temos hoje pessoas novas, jovens, liderando muitos lugares hoje no mundo porque se comunicam muito bem. Então, por exemplo, tu acha que a Greta, a gente falou aqui semana passada, ela consegue se comunicar bem nas redes sociais, virtualmente, digitalmente e também presencialmente, por isso ela lidera? Não, eu acho que ela vai perder força e já está perdendo força porque ela não tem esse ponto da comunicação dela ainda muito trabalhado, bem feito, bem trabalhado. Eu acho que ela às vezes que eu vi as entrevistas, as falas que ela fez, inclusive lendo, né, papéis, lendo textos, sim, que nem sempre são dela, né? Esse é outro mistério, né? É um mistério, né? Então, assim, ela não tem... Claramente, ela não tem uma grande habilidade na fala pública, né? Na comunicação pública. E isso tira dela muita força. Porque a tendência é que com o passar do tempo, isso não se sustente.
Em compensação, você vê um cara que se comunica muito bem, que é o Trump, engole ela com uma fala pública. Ou você discorda disso? Não. Ele engole E o ela. Trump domina também o digital, né? Domina o digital, mas quando ele vai falar... A retórica também é muito boa. É muito boa. Eu acho que ela vai ter que se tornar mais política. E tu vê, né? O Trump, mais política nesse sentido. O Trump tem 70 anos, né? É de uma geração além da nossa. E domina as ferramentas. É um baby boomers. É um baby boomers. Hoje me chama a atenção alguns que já estão deixando esse legado, né? A própria Greta, não podemos deixar de dizer que essa preocupação dessa geração com defender causas, né, ambientais, claro. Enfim, entre outras, isso já mostra que é um perfil da geração, né? Eles e muitos se muito identificam com ela porque são dessa geração. Com certeza. Quando você vê um consumo das produções e do que ela tem a influenciar, você vê que é consumido pela geração dela, né? Agora mesmo, eu me lembrei agora, você estava falando, me lembrei agora da Billie Eilish. Ah, sim, a cantora. Que ela com 18 anos agora, foi a primeira mulher, 17 para 18 anos, que é da geração Z, 17 para 18 anos, a primeira mulher a ganhar 4 Grammys na primeira participação. Inédito. Num Grammy Music Award, né? Então, ela tá deixando um legado já com 17 para 18 anos de idade. Aí você vai olhar as feras do passado aí que ganharam Grammy, Norah Jones, você vai ver Adele e outras, né? Que usaram de produção, enfim, uma caminhada extremamente qualificada. E você vai olhar, essa menina gravou as primeiras músicas dela de sucesso em casa, usando tecnologia. Ela e o irmão têm um estúdiozinho em casa. Pra brincar. E estourou no mundo todo. Estourou no mundo todo. 4 prêmios internacionais de música no mesmo E aí tu vê assim, ó, que revolução essa indústria tá sofrendo e a gente não consegue imaginar onde vai parar tudo. Porque eu me lembro aqui da Virgin Records, que Sim. era uma gravadora que foi o ponto de partida da fortuna do Richard Branson, né? Que é o dono da Virgin Lines. Tá agora voando. Tá voando agora, né? inclusive agora montou uma empresa pra voar, isso mesmo, pro espaço. Né? Teve equipe de Fórmula 1, mas ele construiu a fortuna gravando discos. Foi um gancho isso, mas o caminho para se fazer sucesso com a música antes era extenso, difícil, né? Hoje em dia, com a facilidade digital, a gente tem a Billie Eilish chegando a 4 prêmios. Cara, eu vou te dizer, eu não conhecia essa menina. Eu também não, foi tu que me apresentou ela, sabia? E aí, eu te digo porque conheci ela agora nesse verão. E aí que tá também, desculpa interromper, mas olha só, justamente por a gente ter tanta tecnologia, a gente também acaba não conhecendo as coisas. São nichos, né? Pois é, cada vez parece que a coisa tá mais nichada. Eu, no meu Spotify, sigo o nosso podcast, mais alguns outros que eu gosto e que aprecio, e eu ouço mais música clássica do que... Mas o mundo tá anunciando, isso é que me interessa, isso é que me é caro. O mundo tá anunciando em alguns momentos que esse pessoal chegou. E que esse pessoal tem uma maneira de curtir as coisas, de se comportar, de consumir, que faz influência dentro da tua casa. Por que eu descobri isso desse verão? Porque meu filho está passando férias comigo e durante as viagens de carro, ele colocava lá o Spotify, as músicas que ele queria, né? Tinha a vez dele também, né? E aí me chamou a atenção as músicas dela, pela qualidade, pela maneira como eram construídas as músicas. E em algum momento eu disse, e vi que ele cantava as músicas, e aí em um momento eu perguntei quem é. E aí ele me apresentou, tu não conhece a Billie Eilish? Aí eu digo, não. Eu tenho que conhecer. Tem, não é possível que você não conheça isso. E aí eu me senti um cara extremamente desatualizado. Fui lá buscar quem era e tal. E na semana seguinte ela foi premiada, né? Sim. Foi a mesma coisa que eu me senti quando tu me apresentou ela também. E realmente algo de qualidade. E tá se preocupando já em deixar algum legado. Mas eles são uma geração aí, muitos que estão nos ouvindo agora, que são pais, vão com certeza entender que a palavra-chave para lidar com esse pessoal é tolerância. Não sei, Fábio, não sei. Tu falando isso, me veio uma imagem muito forte na minha cabeça aqui agora. Eu não sei se tu já viu aquela série Black Mirror da Netflix. Não, nunca vi. Ah, que pena. Quem aí tá nos ouvindo, se já viu, eu vou relatar aqui um pequeno spoiler, porque tem um episódio que trata de uma sociedade
que se comunica somente através das imagens. Então é TV, imagem, tudo que é lugar. E aí existem pessoas que trabalham para manter aquele sistema funcionando, digamos, a um nível mais operacional, de solo, né? Para manter a energia, para manter a produção. E aí tem os que se destacam, né? Que são os que arrebanham a massa, que levam as emoções para a ponta da tela, para a ponta dos microfones. São os bons comunicadores. Os bons comunicadores. E aí esses vivem numa casta diferente, num lugar mais privilegiado da sociedade. Enquanto aqueles outros vivem consumindo tudo aquilo que é produzido por essa outra casta. Eu já vi isso em algum lugar. Pois é, né? Um negócio... Me parece que é quase que uma previsão do que vai ser então a nossa sociedade. Onde a gente vai ter a Greta, vai ter a Ashley, vai ter, sei lá, mais alguns se destacando com alguns dons, que nem são dons... Talentos, né? Talentos de comunicação e de manipulação de áudio e vídeo, talvez. Influência. E influência, né? Carisma. E vão ser os líderes do amanhã. Como você mesmo me disse certa feita, o próximo presidente do Brasil está no Instagram, né? Todos os brasileiros que estão ouvindo isso saibam que o nosso presidente já tem conta no Instagram. Com certeza. Ele já está postando. E ele vai ser cobrado por ele estar postando. Lendo um pouco sobre essa turma aí, fique-se certo de que essa intensidade de informações, que nem sempre é conhecimento, né? Essa quantidade enorme de informações que eles têm acesso, que nem sempre se transforma em conhecimento, torna a vida deles um pouco ligada a uma vida de ansiedade extrema, né? Crônica, né? São jovens extremamente ansiosos, né? Essa menina que ganhou o prêmio, a Billie, ela disse que não sabia se ia chegar aos 17 anos, alguns anos atrás, porque ela já estava pensando em suicídio, né? Então são jovens que, apesar de estarem extremamente conectados, são solitários. E a melhor maneira, talvez, de lidar com eles, a chave, e lendo sobre isso você percebe, são duas. É a tolerância, à semelhança da falta de identidade deles, porque eles são extremamente pulverizados em termos de identidade, eles assumem identidade ou não assumem identidade a hora que querem. Você não tem mais a moda do guri, da menina. A moda não tem identidade. Você pode estar vestido de qualquer jeito, parecendo menino, parecendo menina, enfim. Você pode estar em qualquer tipo de grupo. Essa fragilidade ou pulverização da identidade existe. Então, a melhor forma talvez seja tolerância e o espelhamento. É se aproximar não tendo tanta identidade assim também. Se abrindo um pouco dos teus conceitos, deixando um pouco de lado também um pouco aquilo que tu entende que seja a tua verdade, para começar a dar feedback, para começar a fazer interação. Pois é, eu tenho 2 filhos, né? Um com 1 ano e 4 meses e o outro hoje com 4 meses. Vai ser uma dificuldade, é uma geração que ainda tá além desta que tu fala, né? Do teu guri. Tá se estudando ainda. Tá se estudando ainda. E eu percebo assim, como a minha filha, que tem 1 ano e meio já, como ela tem facilidade de mexer no celular. Já sabe? nasce com ele, ela tem 1 ano e meio e já tá usando. A gente segurou, o primeiro ano a gente segurou. Aí depois, agora, ela já entra no YouTube, ela já sabe quais os vídeos que quer olhar, sabe como clicar, sabe como enrolar a página, sabe como voltar. Mas eu quero deixar um recado para quem está nos ouvindo. Olha aí. Em relação a como lidar com a geração Z. Uma coisa que é gritante. Eles querem compromissos reais. Eles clamam por compromissos reais. Quando você começar a assumir compromisso com eles, seja alguém que está assumindo de forma real esse compromisso. Porque nós vivemos nessas gerações anteriores, muitas vezes, compromissos mentirosos, ou compromissos frágeis, ou compromissos voláteis, que muitas vezes nós não conseguimos cumprir ao final. Por isso que a geração tua, Marco, busca tanto feedback, que é para entender se está ou não compromissado com aquilo. Essa geração, ela o tempo todo está buscando compromisso. Por isso que eles são adeptos a causas. Já percebeu? Todos eles são adeptos a causas. E que eles querem compromisso. E compromisso de forma real. É que realmente você faça bem para o meio ambiente. Que você diga que é um ambientalista, mas ela quer ver você lá, fazendo bem para o meio ambiente. Entendeu? Ela quer que você levante uma bandeira, mas que você esteja lá mesmo,
defendendo fora das redes, andando na rua. Interessante. Entendeu? E falando em compromissos reais que devemos buscar para atender talvez a essa geração, seja no micro ou no macro, me veio agora a imagem dos compromissos que o nosso presidente tem assumido aí, né? Agora, essa semana, nós tivemos uma série de distúrbios em relação a compromisso com esse rapaz aí da Casa Civil, né? Como é o nome dele mesmo? O Vicente Santini, né? Era o ministro em exercício aí no lugar do Onyx Lorenzoni. E ele estava chefiando a PPI, né? O Programa de Parceria de Investimentos, que é o programa que está conduzindo aí as privatizações no governo Bolsonaro. E ele se queimou aí com o chefe, né? O rapaz gosta de avião, né? Quis comodidade, né? Aqui também, o pessoal todo, né? Pra quem não sabe, o Bolsonaro cumpriu a agenda. Conta um pouco o que foi que aconteceu, né? Aí. Conta um pouco aí. O Bolsonaro cumpriu a agenda na Índia, a convite do governo indiano, para comemoração da Constituição deles. Foi em 1953, se não me falha a memória. É sempre o convidado internacional que eles buscam, né? Esse ano foi o presidente do Brasil, presidente né? do Brasil. Independente de quem seja. Né? Até porque tem a Constituição indiana, ela contou com um certo apoio de juristas brasileiros, de juristas latino-americanos. Então, porque houve um rompimento até, inclusive, com a Inglaterra. Mas me parece que esse convite é dado sempre a um chefe de Estado. Sempre né? ao chefe de Estado. Esse ano seria o Brasil. Seria o Brasil. E aí, os ministros que acompanharam a comitiva foram todos em aviões comerciais, né? E acho que só o presidente foi no avião presidencial. E classe econômica, até onde eu sei. E classe econômica. Quando eles querem algo melhor, eles pagam, né? Pagam do bolso. Pagam do bolso. E aí o nosso ministro em exercício da Casa Civil, coordenador do programa de privatizações, estava em Davos vendendo o pacote e que não é uma coisa a se negar. Ele tem feito um bom trabalho. Estava fazendo um bom trabalho coordenando esse programa. A pasta estava fazendo, né? Estava fazendo um excelente programa. Os leilões das linhas de transmissão, o leilão do pré-sal. Enfim, eles deram uma acelerada, uma dinamizada nesse ponto, sem dúvidas. E aí ele estava em Davos, como a gente tinha falado semana passada, e aí resolveu pegar o jato da FAB para ir direto até a Índia. Que não é legal. É um direito dele, né? De fazer esse tipo de viagem. Mas o chefão não gostou, né? Mandou embora. O cara fazendo economia, puxando pra cá, puxando pra lá, e o cara chega e vai gastar uma grana com combustível, com avião. É brincadeira, né? E aí, mandado embora. Foi deselegante, né? Foi deselegante. Eu me lembro que o Bolsonaro falou que foi deselegante, fato. Imoral. Imoral. Mandado embora, o cara muito bem conectado foi realocado dentro do próprio ministério, né? Dentro da própria Casa Civil, num outro cargo. Ganhando só R$382 a menos. Esse cara é bom, né, velho? Esse cara é bom. Não é tu que tá trabalhando com isso aí, vendendo as coisas. E aí, hoje de manhã, hoje é quinta-feira, Foi exonerado, então. Foi exonerado ponto, de novo. Ponto, né? Foi exonerado, ponto, né? Mandado embora. Mesmo. Mas é interessante, sabe, analisar esse fato. Por quê? Porque eu tenho um contato em Brasília que me contou que as coisas lá entre o presidente e os filhos é uma baderna. E aí eu fico pensando assim, acho que essa aí é uma prova real, hein? Essa daí foi a prova dos 9, né, cara? Pois é, tu vê o presidente, né, o pai, mandou o cara embora. E aí, a boca menor dizem que os filhos entraram em contato com o ministro que ficou em exercício, no lugar do ministro que ficou em exercício. Perfeito. Pra segurar ele e colocar ele num outro cargo. Porque diz que ele se relaciona muito bem com o Eduardo Bolsonaro e com o Flávio Bolsonaro. E aí o pai, quando volta pro país, né, chegou no Brasil de novo e assumiu a cadeira. Já chegou sabendo que o cara estava ganhando 300 a menos só. E mandou o cara embora. Pra dizer, não, eu mando aqui na bagaça, né? Tem um amigo meu que dizia assim, ele foi eleito bispo. Olha só. De uma igreja histórica aqui no Brasil por uma oportunidade política. E na época que forjaram a candidatura dele,
forjaram muito em cima daquela ideia. Bom, a gente vai te colocar de bispo, mas a gente vai continuar por trás aqui, né, e tal, né? Para vocês que não sabem, nas igrejas históricas, inclusive na romana, existe uma política muito suja e muito pesada, que não aparece nos filmezinhos que 2 papas. Não aparece nesses. Não aparece nesses. É pior do que tá aí. Muito. A igreja faz política há mais tempo do que a política. Do que a gente vê os partidos, né? A política faz. A igreja faz pelo menos. Há 2000 anos. Não, pelo menos há 17 séculos de política de verdade. Há 17 séculos. Pelo menos há 17 séculos. E assim, eu me lembro, só para dar esse parênteses no que tu estás falando, eu me lembro que ele foi forjada a candidatura dele, ele foi conversar com o pessoal, os apoiadores. Não, a gente vai te colocar de candidato. Quando tu for eleito, tu já sabe, a gente tem todo, isso aqui vai continuar, isso aqui vai continuar e tal. E aí ele é eleito bispo. E curioso que depois ele começa a fazer algumas coisas assim e estava indo muito para um caminho que o pessoal não gostava. E ele, não, mas espera aí e tal. Cara, me escolheram como bispo, agora eu vou ser bispo. Eu me lembrei de Bolsonaro agora, me elegeram presidente, agora eu vou ser presidente, né, velho? Chegou de viagem, mandou o cara pra fora. O que tu achou dessa ação, dessa atitude do presidente? Tu acha que ele mandou o cara embora de novo assim? Ele segurou ele, né? Ele mandou os dois mandou os dois. Mandou o cara que ele tinha mandado e mandou o cara que nomeou o cara de novo, né? Que nomeou. Então, tu acha que foi o quê? Uma atitude de que sentido? De, tipo, eu que mando aqui no negócio... Olha, em se tratando de liderança... Ou tu acha que foi mais um negócio pra mídia? Em se tratando de liderança, e aí isso vai ser um guarda-chuva para o que você quiser falar, se você vai para mídia, se você vai para a questão do cenário atual, enfim. Em se tratando de liderança, você tem que ter muito cuidado para não perder a autoridade. Não o autoritarismo. Mas você tem que ter muito cuidado para você não perder a autoridade. Porque a autoridade, ela é algo que, na maioria das vezes, funciona num primeiro momento como um gatilho mental. Então, queira ou não queira, as pessoas, até as mais ignorantes em respeito daquele assunto, vão entender quem é que manda e quem é que não manda, quem é autoridade e quem é que não é autoridade, dependendo da ação, né? Quando você vai dar uma palestra, por exemplo, sobre algum assunto, Marco, e alguém sabe que você fala sobre aquilo há 3 anos, né? Ela com certeza vai ver você de forma diferente, porque você se coloca como autoridade. E se você disser que tem um livro sobre o assunto, aí pronto. Aí o pessoal vai dizer, esse cara é um fera sobre esse assunto. Isso o teu cérebro faz essa leitura rapidamente. A mesma coisa acontece nessas horas. Se o presidente chega e não toma uma atitude em relação a isso, eu vou entender, eu leigo, vou entender imediatamente que tem alguma folga de autoridade ali. Tem alguma folga. Isso aí, para qualquer guarda-chuva que você colocar. Tem razão. Até para dentro da sua casa, isso aí seria algo que seria desrespeitoso. Com certeza. Né? Com certeza. Então eu acho isso. Eu acho que o Bolsonaro, não vou dizer que ele agiu corretamente, eu acredito que ele agiu como deveria agir, se ele queria manter a autoridade, entende? Mas ele tem problemas sérios com os filhos, né? Pois é, né? Meu Deus do céu. A gente falou até da comparação com o Pelé, né? Mas os filhos do Pelé não incomodavam como os do Bolsonaro incomodam. Meu Deus, cara. Meu Deus. Brincadeira. Tá louco, não é fácil. Mas, de certa forma, eu acho também assim, que o governo, ele dá um grande chega pra lá, em qualquer mostra de fraqueza que poderia haver. Porque eu fico me lembrando de algumas situações de alguns outros governos passados, em que alguns ministros, né, causavam algum grande mal-estar, mas pelo motivo político, pelo motivo de alianças, de conchavos até às vezes, as coisas eram tapadas com panos quentes, né? A vidraça do Bolsonaro é maior. No momento político que a gente vive no Brasil, principalmente da ligação dele com a imprensa, a forma como ele se relaciona com a imprensa, faz com que qualquer atitude dessa daí em outro governo fosse vista assim com... Irrelevância quase, né? Quem é esses caras aí? E aí os caras estão procurando o fio do cabelo do ovo, né? Então, nesse caso, ele vai ter que ter cuidado. É um cara que vai ter que ter sempre cuidado com isso aí. Ele qualquer um que estivesse na situação dele. A vidraça dele está bem maior. É verdade. É verdade. Foi até outra questão, a própria pauta, aquela referente ao Ministério da Justiça e Segurança Pública. Que houve um disque-disque, né?
Houve uma reunião com os secretários estaduais de segurança pública e que os secretários de segurança pública aventaram a possibilidade de ser criado um ministério para tratar só sobre a segurança, onde estava o Bolsonaro e o general Heleno, e que dali saiu o boato de que o Bolsonaro iria tirar o poder do ministro Sérgio Moro para enfraquecer ele. Perfeito. Né, e se criou toda uma celeuma. Então a imprensa, eu acho que porque a torneirinha está um pouco fechada, né, para eles estão procurando qualquer coisa para botar na pauta. Às vezes me vem na mente a questão de se algumas coisas são deixadas por irresponsabilidade acontecer ou se por uma necessidade de criar algumas cortinas de fumaça para continuar trabalhando em alguns assuntos que não queira que ninguém chegue, né? Algumas dessas questões assim mais polêmicas, elas aparecem para desviar o olhar de lugares que precisam estar andando e trabalhando e acontecendo e dando resultado, para ninguém atrapalhar aquilo ali. Porque se aquilo ali vier para a evidência, vão lá e cortam, vão lá e... Enfim, e isso me chama a atenção. Eu quero crer que não, que são problemas mesmo que ele tem para resolver. Mas se for cortina de fumaça, esses caras são artistas. Né? Eu não sei, eu vou te falar assim, ó, que eu acho fantástico essa situação que ele cria todas as manhãs, dele descer do carro na saída do Palácio do Alvorada e dar entrevista. Nenhum presidente fez isso. Nem o Lula fazia isso. É verdade. Então ele tá saindo, ele pauta a imprensa, ele diz que... E pode ver, o jornal sempre bota isso no ar. É verdade. Todos os jornais. Ele na entrada aí do Palácio Alvorada, saindo de manhã, e aí ele fala sempre alguma aberraçãozinha, ele dá uma canelada ali, ou ele não fala com os jornalistas. Teve esses dias que ele tomou um processo aí da Associação Brasileira de Jornalistas, que ele chegou pra imprensa, desceu do carro, parou a comitiva, fez aquele alvoroço ali e ele chegou, ó, hoje eu não vou falar com vocês, porque vocês estão me processando, e se eu falar com vocês eu vou estar sendo... não recordo a palavra que ele usou, mas não vou estar humilhando vocês. Então eu não posso falar com vocês. Você acha que o Brasil está conhecendo ele, né? O Brasil está conhecendo ele. Talvez, apesar da carreira política dele ser uma carreira... Foi uma grande aposta. Mas o Brasil está conhecendo. E lembrando as minhas palavras do podcast passado, é alguém com quem você pode trabalhar claramente a confiança. E aí com isso eu não estou querendo dizer que deve se confiar nele, mas saber que ele é alguém que você sabe o que é que ele vai falar em determinados assuntos, né? Claro, em algum momento vai surpreender, né? Mas é interessante ver essas questões ligadas aos ministros dele, porque eu não sei se alguns querem copiar essa vibe que ele tem de dizer tudo que pensa, ou se os caras não têm talento mesmo para estar onde está, né? E acaba botando os pés pelas mãos. E a minha preocupação em levantar a questão de que até nas pautas mais importantes do governo, né, que me parece que são essas que vêm da campanha, como já falei, elas em alguns momentos se perdem também, como foi a do Moro agora com ele. Mas você tem, por exemplo, o exemplo do Ministério da Educação. Né? O Ministério da Educação é um ministério de um governo que tem 13 meses, se eu não me engano, está no segundo o ministro, né? Exatamente. Em 13 meses, tu tá cheio de polêmica dentro da educação. Nem sempre são problemas, né? Alguns são polêmicas. Mas você tá com 2 ministros em 13 meses. Mas é aquilo que eu te falei. O cara... Eu não vou dizer que ele é o que eu posso dizer agora, vou segurar até na verdade. Mas o cara, ele tem uma certa dificuldade em lidar com o outro espectro político oposto dele. E isso tá atrapalhando o trabalho dele. Porque o trabalho dele, tecnicamente, não é ruim. Ao meu ver, não é ruim. Dele que você fala o ministro ou o Bolsonaro? Do ministro Weintraub. Agora, se fizesse este gancho, eu acabei pegando essa pauta. Porque o Enem tá com 30 mil alunos, com 30 mil pessoas que estão com problemas aí na correção das provas. Isso é menos de 0,1% das pessoas inscritas. A gente já teve Enems anteriores que teve prova roubada, teve gabarito divulgado, teve problema de impressão, teve problemas muito maiores, muito, muito maiores. Então, tecnicamente, ele aconteceu de certa forma organizado, muito melhor do que nos outros anos. Só que aquilo como eu te falei, o Weintraub, ele é tão preocupado em vilipendiar, em debochar, em fazer escárnio com as políticas de esquerda, contenda com os posicionamentos de esquerda e com quem pensa dessa maneira ou vê a política por esse lado, que ele acaba manchando o trabalho dele. O próprio Futurice,
Algumas pautas eu não concordo, mas a grande maioria do programa é um programa excelente, de ponta, que quer chegar, colocar as universidades competitivas no cenário internacional. Porra, a gente investe mais que um plano Marshall na educação e até agora não saiu nenhum Nobel, né? Não que seja uma obrigação, mas é uma coisa que se esperava, né? É o mínimo que se espera. Então, eu acho que como o critério de escolha fica prejudicado porque às vezes você leva muito em consideração mais o posicionamento político e a capacidade do agente Em ter contenda com tem contenda com o lado, digamos, à esquerda da política do Perfeito, que tecnicamente, né? Perfeito, cara, é isso aí. Então Vejo assim, muito dessa forma também. então o Weintraub, que é um baita técnico, tecnicamente falando, né, um baita gestor, se perde ao tentar fazer política, o que não deveria. Se ele focar somente em entregar os resultados, acho que a gente teria menos polêmicas relacionadas ao Ministério da Educação. Que aí, quando tu abre muito o teu leque para emitir opinião, seja ela grosseira ou não, tu tá exposto, né? Tu tá... E aí hoje é fácil dizer que só tá levando porrada porque a imprensa é de esquerda também, né? Aí fácil é também. fácil, né? Né? Não é... Eu acho que é muito mais... Não precisaria se criar tanto circo em algumas coisas. Eu acho que não se precisaria. É verdade, é verdade. Se entregaria muito mais resultados. Vamos encerrar esse bloco? Vamos encerrar. Para abrir o nosso quinhão cultural, eu queria fazer a correção da pronúncia da nossa querida cantora Billie Eilish, que não só ganhou o prêmio de melhor canção, melhor álbum, melhor gravação, melhor artista revelação no Grammy Music Awards, como teve ainda 2 prêmios junto com seu irmão, né, da produção e da produção também do álbum. E você trouxe alguma coisa, meu amigo? É claro que eu trouxe. Abra seu coração aí para os seus ouvintes. Ai. Semana passada aí eu deixei a recomendação da série, né? Muito boa, né, rapaz? Tu já tinha olhado, Já né? tinha visto. Mas olha, muito boa. A série também é uma crítica à sociedade atual, né? E vários problemas geopolíticos. Messiah. Mas hoje eu trago aí uma recomendação de um filme, que até quem tá aqui me ouvindo já, se não olhou, eu faço votos de que olhe. Eu felizmente consegui comprar o DVD, porque não é um filme que tá na Netflix e também não está no YouTube. Então não é fácil de achar, mas é um filme que eu quero recomendar porque eu acho que existe uma lógica de liderança, uma lógica de política, uma lógica de poder, de trabalho. Enfim, é um filme... E também de análise, né, de como aquele povo, principalmente o povo europeu, olha o mundo e olha a si mesmo. E é o filme aquele... O Capital. Costas Gravas é o diretor. É um filme francês. Gabarito, hein? Tem que olhar. Gabarito. Tem que olhar. É umas 2 horas de filme, ele é um pouco longo, mas resumidamente ele é aí uma história de um jovem que trabalhava próximo a um presidente do maior banco da Europa, e aí ele fica doente e aí ele passa a assumir o banco. E aí tem todo um jogo ali para ser feito com os acionistas americanos, com os alemães, com os europeus, com os franceses, com a família. E aí ele vai se posicionando e é interessante olhar principalmente para quem quer exercer papel de liderança, quem quer se impostar de uma outra forma no mundo. Então fica aí a recomendação. O Capital, do diretor Costas Gravas. Muito bom. Eu trouxe também hoje um filme. Olha aí, ó, 2 filmes então pro final de semana, Você pessoal. falou que era filme, eu. Agora estou trazendo também. Já tinha tentado assistir esse filme já algumas vezes e finalmente consegui, que é o filme Parasitas. Parasitas, um filme coreano, concorrendo a prêmio de melhor filme no Oscar esse ano. Ganhou alguns prêmios já, em alguns desses festivais que estão antecedendo o Oscar. Eu já vi uma crítica sobre esse filme. E é um filme coreano, um filme que conta a história de uma família de classe média baixa da Coreia, que vive numa situação muito difícil, praticamente vive num porão, num bairro, vivendo num submundo, e eles acabam entrando na vida de uma família riquíssima, de um outro bairro da cidade,
através de um membro da família, eles conseguem entrar para trabalhar enquanto ele vai dar aula particular para a filha dessa família, e ele acaba trazendo ardilosamente todos os outros membros da família para fazer parte do quórum de serviçais da casa, né? Então a mãe vai e trabalha como governanta, o pai acaba pegando uma vaga de chofé do dono da casa, né? Do chefe da família. E assim esse filme se passa num contexto impressionante, porque tem um desfecho impactante, e eu não vou dar o spoiler, é claro, mas isso vai te mostrar um pouco sobre uma ideia de sociedade onde você não sabe muito bem quem é a vítima, ou as duas famílias, na verdade, são a vítima da história, de toda a história. Tanto a família riquíssima, quanto a família muito pobre. Olha só que interessante. Tem na Netflix esse? Não, esse não tem. Olha só. Esse não tem na Netflix. Mas vale a pena procurar para assistir. E ele é um filme que está causando, inclusive, um impacto muito grande em Hollywood já, né? Acredita-se que ele está sendo um dos grandes favoritos esse ano, um filme coreano, ser o Oscar de melhor filme. Olha só, então, hein? Parasitas eu indico, pessoal, é um filme que vai te deixar extremamente constrangido no final e vai te causar um impacto. Vai te causar um impacto porque ele mexe um pouco com a tua participação na sociedade, com a participação minha, com a tua, Marcos. Ele vai te chamar um pouco a reflexão na tua participação. Fiquei curioso, hein, Fábio? Mas bem no fim a gente botou o pessoal pra trabalhar então, hein? Botou. Não tá na Netflix nenhum dos dois, hein? Não, mas o pessoal vai ter que ir atrás. Pô, vamos garimpar, né? Vamos garimpar. Vamos no Cego, vamos na feira. E o que é mais importante na locadora. São saber que os dois filmes são de extrema relevância, né? Exato, esse é o principal ponto. O Capital e Os Parasitas. Que falam do mesmo assunto, né? Nas entrelinhas estão falando do Capital. Nossa. Porque a sociedade... Se a gente tivesse combinado, não ia dar certo. Não ia dar certo. Olha esse só. filme se passa como uma crítica ao capital. Inclusive, no filme do Costas Graves, o cara ele é um classe média, ele é um escritor, e aí ele é alçado ao maior posto do mercado corporativo na Europa, né? E é legal de ver porque ele entende, né, aquela situação, e é legal também ver a relação que a família dele fica com ele depois, né? É muito legal de ver. Os almoços em família que aconteciam, os sogros, a mãe. Tá a dica aí, então. O Capital, vamos garimpar, pessoal. O Capital e o Parasitas. Pessoal, um grande abraço para vocês. Nós queremos agradecer aqui ao Gilceone Moraes, que é o cara que carrega nas costas aqui a produção e a edição de todo o trabalho. Agradecer ao Marcos mais uma vez. Marcos, fala aí. Isso aí, pessoal. Valeu. Agradecer a quem está curtindo o nosso podcast. Que sigam, compartilhem, nos ajudem a divulgar. A nossa ideia aí é sempre trazer essas pautas diversas e heterogêneas. Se possível, receber sugestões lá no Instagram, verdade, né? Isso aí, o Instagram nosso agora vai estar cada vez mais interativo. Nos sigam, participem. Muito obrigado, uma boa semana para vocês e... até a próxima. Como eu sempre quis dizer, se Deus quiser, semana que vem tamo aí. Um abraço.